O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Talvez entrevista especial aqui com as minhas amigas aqui de mineração, né? E vamos apresentar aqui um projeto que elas estão tocando, que é o projeto Cores. Tá? Estou aqui com a presença da Cássia, da Luana e da Simone. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, Johnny. Obrigada, Johnny. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site adimb.org.br, já vão estar presentes aí no PDAC e muito mais. A Atobin, tá? Que é uma empresa que eles fazem projetos, oferecem soluções, né, para todas as fases do projeto, desde a coleta até os requisitos, até a implantação, com drone, laser scan e muito mais. E também a ígnea, consultoria e meio ambiente, que é uma empresa especializada em mineração, que presta serviços de planejamento administrativos, processos minerários, pesquisa minerária e muito mais, tá? Então, vamos apresentar aqui o projeto Cores, tá? Que é um projeto desenvolvido pelas suas fundadoras, que apoia a cultura da sustentabilidade nas organizações, em especial nas minerações, e tem como objetivo, pessoal, inovar e gerar impactos positivos em prol do desenvolvimento sustentável. A Cores é formada por 4 profissionais especializadas, né, na área de regulação minerária, industrial, ambiental, social e de comunicação. Hoje a gente está aqui com a presença da Cássia Ogo, que é geóloga, certificada pela CBRR, em regulação minerária, ambiental e sustentabilidade, apoia aí como consultora em processos ESG, possui vasta experiência aí no ramo de mineração, tá? Geóloga, mestra e política e administração, e também tem pós-graduação em ESG pela PUC de Minas, né? Já fez comitê de diversidade e inclusão. A Luana, que é figura já carimbada aqui no podcast, tá? É jornalista e pós-graduada em relações públicas pela Faculdade Casper Libero, possui mais de 15 anos de experiência na área de mineração. Seus principais projetos são ligados, né, esses planos de comunicação, estratégia, posicionamento digital, comunicação externa, interna com comunidades e colaboradores. Também a Simone Fernandes, gestora ambiental, pós-graduada também em SD pela PUC Minas e também em geoprocessamento pelo SENAC. Possui mais de 20 anos de experiência na área de mineração, atua como consultora, né, em SD, regulação minerária, ambiental e social, e é membro de voluntariado, já fez parte de comitês de diversidade e inclusão. Tá? E também tem a Carla, que ela não está presente hoje, mas vai estar presente aqui no coração de todos, que também é geóloga, certificada pela CBRR, e também atua como consultora em processos de ESG, regulação minerária e ambiental, com mais de 25 anos de experiência na área de mineração, além de ser geóloga e mestre em geociências pela Unesp. Tá? Então, meninas, o espaço é de vocês, né? Muito obrigado pela participação de todos. Tá, ok. Pessoal, eu vou começar falando aqui, mas em primeiro lugar, Johnny, nós gostaríamos de agradecer o convite. Nós estamos muito honradas em estar participando do seu programa. Ele é muito importante para o nosso setor, tem um alcance assim, nacional, e parabéns pelo seu trabalho. E realmente estamos muito orgulhosas aqui de estar tendo essa oportunidade. Obrigado. Bom, eu acho que, primeiramente, eu posso começar falando como foi, né, que surgiu o Projeto Cores. Inicialmente, ele foi idealizado, né, por nós, que somos fundadoras, somos 4 profissionais, né, de diversas áreas, em especial da geologia, com muita carga aí de trabalho dentro do setor de mineração. Mas a Luana também, né, apesar dela ser da área de comunicação, ela tem uma especialização assim muito focada,
com o setor. E isso é muito importante, porque é um comunicador para o nosso setor, para fora do nosso setor também, né? E a Simone também, que traz, né, todo o conhecimento na parte de gestão ambiental e social, e também que já tem uma ampla experiência aí no setor de mineração. Mas o nosso projeto ele foi idealizado porque nós tínhamos um desejo, né, justamente de unir esse nosso conhecimento, essa carga que nós temos de expertise, né, com o nosso setor, junto com a sustentabilidade. E aí coincidiu, né, porque apareceu aí o ESG e ele coube direitinho, que nem uma luva dentro do projeto. E aí eu acho que a Simone, né, se você puder explicar a origem, né, de como que surgiu o nome Cores, eu acho que seria interessante. Bom, como o projeto, né, o nome também ele foi muito pensado, estudado, idealizado por nós quatro. E quando a gente pensou em que nome a gente vai dar, né, a gente ficou, estudou e pensamos Cores. O que o Cores é, né? O Cores significa companhias responsáveis e sustentáveis. E a gente pegou, né, o OR da palavra inglesa, que significa minério, o core, que é o que é essencial, né? Então, o que é o essencial dentro da mineração, e o S remetendo à questão da sustentabilidade e do social. E a junção dessa palavra toda, né, que vem o cores, que vem dessa questão da diversidade, né, presente no nosso país, e também essa temática que a gente julga ser importante dentro das empresas que pautam pelo ESG. E aí foi que surgiu, né, depois da gente idealizar todo o projeto, a gente conseguiu dar um nome que foi o Cores. Aí, Lu, se você puder falar um pouquinho mais do projeto, da nossa missão, do nosso objetivo. Claro, com o maior prazer. E, na verdade, Johnny, as meninas, né, explanaram muito bem, né, o porquê do projeto, do nome, mas o nosso principal objetivo também é mostrar que é possível, né, o ESG para as pequenas e médias minerações, porque, embora pareça que isso é só para as grandes empresas, para as grandes minerações, não é. Às vezes, a própria pequena mineração já tem muitas atitudes, muitas boas práticas dentro disso, mas acaba não mapeando, não tendo uma estratégia, né, dentro disso. Então, a Cores, ela é dentro desse objetivo para mostrar que é possível alinhar, ter uma estratégia, um plano de ação dentro disso, que é em prol do desenvolvimento sustentável, né? Não só quando a gente pensa em relacionamento com comunidade local, interno, mas um relacionamento empresarial. Então, a Cores é justamente somar com essas empresas para mostrar as boas práticas de sustentabilidade para essas empresas. E o nosso objetivo, né, é desenvolver essa cultura da sustentabilidade nessas empresas. Então, o objetivo isso é uma das perguntas que eu queria fazer, né? Essa questão, quando vocês falam de colocar essa cultura nas empresas. Vocês falaram muito bem essa questão que a maioria das minerações hoje no Brasil são pequenas, né? Às vezes eles acham que eu já rodei o Brasil inteiro, às vezes eles acham que não, a gente já faz esse serviço, até aqui na província pegmatítica, já tem 20 anos trabalhando nisso, agora que deram o nome de ESG, né? Então, vocês estão vindo para somar nesse caso, o que é que vocês têm para agregar nessa questão? Bom, aí acho que a gente pode falar um pouquinho sobre como que é feito o nosso trabalho, tá? Aí eu acho que vai esclarecer melhor. Bom, a gente toma como base a estrutura das práticas recomendadas da ABNT 2030. É uma prática, né, que foi publicada recentemente. Ela é estruturada dentro dos 3 pilares, que é o ambiental, o social e de governança. E depois, internamente, ela é subdividida em temas e critérios, totalizando 42 critérios. No entanto, a prática ela é muito conceitual dentro do que se espera do ESG, do que é o ESG e os critérios do ESG.
O que nós fazemos? Nós fizemos, né? Nós pegamos esses conceitos e traduzimos para as práticas operacionais da mineração. Então, por exemplo, né, dentro do pilar ambiental, que existem critérios que falam sobre gestão de gases de efeito estufa, uso de água, uso sustentável do solo. Então, nós fomos traduzindo isso operacionalmente para a empresa de mineração, né? Então, quando se fala em gestão de água, o que é importante para uma empresa de mineração com relação à gestão de água? Com isso, a própria prática, ela também divide, permite que a gente faça uma medição de maturidade em ESG de cada companhia. A prática sugere, né, a classificação em 5 estágios, que vai do E1 até o E5. Nós utilizamos a mesma escala. Obviamente, né, para avaliação da maturidade, a gente faz essa tradução entre o conceito e a prática daquela empresa. Num segundo momento, a gente faz a identificação da materialidade desses critérios. Então, qual seria, né, o critério mais importante, significativo para aquele empreendimento, e com a classificação de maturidade, a gente consegue fazer uma avaliação crítica. E se ele está precisando melhorar, justamente naquele critério que tem uma materialidade importante, ou ele está bem, e se ele melhorar, vai avançar no estágio de maturidade. Ele é uma metodologia extremamente customizada para cada empreendimento, não é uma forma de bolo, não tem como aplicar como forma de bolo, né? Então, acho que a Luana depois pode explicar melhor como que a gente faz, né, Luana? Sim. Se você quiser adiantar aí, Sim, o passo a passo. Na verdade, assim, Johnny, o que a Cássia falou é exatamente isso. Cada mineração, né, tem as suas dores e as suas conquistas, né? Então, como que a Cores atua dentro, né, disso, né? Primeiro, a gente vai conhecer a mineração. Então, assim, são passo a passo para que a gente consiga nortear e mostrar, né, para o empresário esse passo a passo do ESG. Então, primeiro vamos conhecer a mineração, depois a gente realiza um diagnóstico, planejamos, implantamos, medimos e monitoramos, e por último relatamos e comunicamos como que chegamos naquele diagnóstico, né, nesse resultado. Então, na verdade, quando a gente está fazendo um diagnóstico, a gente às vezes acha que a dor principal está no social, e, na verdade, às vezes é no pilar governança, ou vice-versa. Então, assim, cada mineração, a gente identifica e faz o seu diagnóstico dentro de entrevistas, de levantamentos através de documentos, a gente faz todo um trabalho de campo, e aí, dentro disso, né, a gente reunimos, né, as 4 profissionais da Cores, a gente mapeia o que a gente considera que é importante apresentar para o empresário, por que chegamos naquele resultado, e dentro disso a gente pensamos num plano de ação para ele. Então, quando a Cássia citou exemplos do ambiental, então vou citar alguns exemplos aqui do social para você, e depois, né, se assim quiser complementar com o de governança. Então, pensando no social agora, muitas pessoas falam da sociedade em torno da mineração, e esquecemos do social, do portão para dentro, que, na verdade, são as principais pessoas que vai ter uma boa reputação da sua empresa, que vai fazer o seu auto-marketing positivo. Nada como a gente trabalhar numa empresa que tem respeito, tem reconhecimento, tem um trabalho com boas condições. Então, isso já faz a empresa já tem seu auto-marketing com os seus colaboradores, né? Então, às vezes, a gente pensa muito, fazer um plano de ação para a sociedade, que é super válido, e tem que ter mesmo, porque acho que você, nesse papel também de comunicação, entende, né, o que eu quero dizer assim, vamos comunicar, vamos informar,
Não vamos esperar, às vezes, acontecer alguma coisa para remediar. Não, por que não falar da mineração, né? E a gente já teve muita troca, aliás, sobre isso, né? Então, vamos falar da importância da mineração, por que que tem. Se a gente olhar aqui ao nosso redor, tudo vem da mineração, tudo tem um minério específico. Então, isso faz parte do social, você informar, comunicar aos seus colaboradores. Às vezes, o próprio colaborador não sabe o que a mineração faz, para onde vai aquele minério que está sendo extraído, né? Então, às vezes, informar, você capacitar quem trabalha com você é a melhor reputação que você vai ter. Então, quando a gente... Isso está muito dentro do diagnóstico também. Então, muitas vezes a mineração pensa mais no ambiental, mas, na verdade, quem está ali, o ambiental não tem sem as pessoas, e as pessoas não têm sem a governança. Então, quando você vê, é um interligado com o outro, ninguém está sozinho. Então, a gente precisa trabalhar em conjunto com os 3 pilares do ESG. Sim, aí o pilar de governança, né, a gente observa que é um dos pilares que o pequeno minerador tem mais dúvida e curiosidade em saber, mas como é, né, esse pilar de governança, como eu posso aplicar aqui dentro do meu negócio? E aí, assim, a gente percebe que as primeiras conversas é mais para eles ter uma linha de entendimento do que é o ISG, de como ele pode aplicar o ISG dentro do negócio dele e tirar dúvidas. E aí, no pilar de governança, a gente explica, não, governança é como a empresa ela é gerenciada, né? Ela pauta pela transparência na sua gestão, transparência do negócio, os stakeholders, como que é o acesso dos stakeholders com o negócio, e ele permeia, né, os temas como lavagem de dinheiro, corrupção, políticas das empresas, compliance, requisitos legais, prestação de contas. E aí, quando eles começam a ter esse entendimento, a gente consegue até facilitar a comunicação e para que eles possam entender a importância dessa aplicação na empresa e no negócio deles. Então, tem sido bem positiva, sabe, essas primeiras reuniões. A gente observa que esse primeiro contato é mais uma conversa, eles entenderem, né, o que é o ISG, como que eles poderiam aplicar no negócio deles. Quando a gente leva, né, a pauta do diagnóstico, vamos fazer um diagnóstico, é bem legal, que eu costumo dizer que como ele desse 2 passos atrás e visualizasse a empresa deles, né? Como que eu estou no pilar ambiental? Como eu estou no pilar social? Como eu estou no pilar de governança? E traz talvez essas nomenclaturas que eles nem conheciam, não faziam ideia, né, do que eram. Falar, poxa, mas eu já tenho essa aplicação dentro do meu negócio. Então tem sido bem positivo e interessante para nós também isso. Johnny, eu gostaria de fazer um complemento no que a Simone acabou de falar sobre a governança, porque a gente entende também que o ponto focal inicial para as boas práticas vem da governança, que é um exemplo, que é uma vitrine, né, para os seus colaboradores, para a sociedade local, um órgão público, então, assim, para os seus parceiros de negócios. Então, se a governança ela não tiver isso muito bem alinhado, as boas práticas para você executá-las também vai ter dificuldade. Então, muitas vezes, as pessoas acham e se preocupam muito com o ambiental, que é super válido. Porém, a gente não pode esquecer dos outros 2 pilares, né? Porque o CEO, o gerente, o encarregado, acaba sendo uma vitrine também. Então, se você não ter as boas práticas em mente e executar elas, não vai chegar no resultado, né? Então, a gente trabalha muito isso, que às vezes dentro do governança tem isso assim, mas a gente já faz isso há 10 anos. E às vezes isso não está estruturado, às vezes isso não está relatado, porque faz e deixa muito assim, eu faço, eu ajudo ali a escola, mas porque eu tenho uma amizade com a diretora vem aqui e pede, mas assim, isso não está documentado, isso não tem um plano de ação, um planejamento para aquele ano, e a Cores contribui para isso. Olha, vamos estruturar, vamos fazer de acordo com que a sua empresa tenha uma transparência, mostre para os seus sócios, né, como que é alinhado isso, fazer de forma estruturada, com um prazo. Então, a governança ela é muito ligada a isso. A gente sabe que tem a boa intenção, quer fazer as boas práticas, mas falta uma estrutura e um plano de ação para isso.
E complementando, eu acho que é importante também essa questão da governança, porque hoje no mercado, quando se fala de governança, o pessoal remete muito, né, às empresas de capital aberto. Então, vai lá, então vamos avaliar a estrutura né, da governança corporativa, para ver como é que o board, como é a constituição do board. Então, assim, quando você vê o que o mercado cobra de governança e para uma pequena empresa, eles não existe uma aplicação direta, né? E aí a gente passa a explicar, eles passam a entender que a governança é, na verdade, a questão do gerenciamento, da transparência. E está sendo isso muito interessante, que a gente estava até comentando ali entre nós, que hoje uma pequena empresa, uma média empresa, ela tem uma transparência, às vezes, muito mais genuína do que uma empresa grande, né, que faz uma comunicação via mídia, via rede social e tudo mais. Porque o relacionamento que você vê humano entre o empreendedor, o dono daquela empresa, né, os seus colaboradores, o seu time que está ali dentro e seus fornecedores que estão no entorno, ela é muito mais direta, né? Então, a gente percebe que o que se pede, às vezes, dentro de um valor de governança, ele é muito mais bem perceptível numa empresa pequena e média do que, às vezes, numa grande empresa. E isso está sendo muito gratificante, assim, a gente enxergar e fazê-los entender também, né? E como é importante manter acrescido a esse conhecimento a questão da sustentabilidade, né? Então, como é importante eles continuarem investindo dentro dos critérios da sustentabilidade. Para complementar o que a Cássia falou, né, o ESG não é uma tendência, né? Ele vem, não é de agora, já tem um tempo, mas na mídia, né, no mercado, de um tempo para cá. Então, na verdade, assim, a nova geração pergunta, se preocupa com isso, né? Então, quando a gente pensa assim no futuro, eu vejo pelos meus filhos, por exemplo, eles têm na escola disciplina falando sobre ODS, sobre sustentabilidade, porque é uma geração que está se preocupando com o meio ambiente. Então, ou você se enquadra por bem, ou lá no futuro a cobrança vai ser muito pior. Então, o que a gente faz assim, né? E o que a Cores tenta relatar através do nosso diagnóstico? Realmente mostrar aquele momento que a empresa está, o que ela faz, o que ela fez, o que ela faz e o que ela pode fazer. Porque isso vai ser cobrado e a nova geração se preocupa com isso. Então, a partir do momento que você tem um relatório e tem um resultado daquele momento do ESG dentro da sua empresa, você sabe o que tem, você tem como informar se vier uma fiscalização no seu empreendimento. Se você quiser apresentar em comitês, em reuniões, em assembleias, você tem a informação, você tem o conteúdo do que a sua empresa faz dentro do ESG. Então, é uma tendência que às vezes as pessoas falam assim, mas a mineração dentro das 17 ODS, qual que ela está? Qual que ela se enquadra? O diagnóstico que a Cores faz é dentro disso, mostrar. Olha, acaba se encaixando nessa ODS, nessa. Então, é realmente mostrar e diagnosticar o que está dentro disso, porque é uma tendência que veio para ficar e vai continuar ao longo do tempo. Desculpa, se quiser. Complementando, né? O ESG ele veio para mensurar também, né? Como eu estou hoje e como eu quero estar daqui a um tempo, onde eu quero chegar. O ESG ele não é uma filantropia, né? É uma forma de ganhar lucro. Então, ela está ligada ao lucro, está ligada ao dinheiro, sim. Mas de que forma? Com responsabilidade socioambiental. Como a Luana bem colocou, é uma exigência do mercado, é uma exigência, né, da sociedade, das novas gerações que estão aí, que são o novo mercado consumidor, inclusive, que vão entrar na frente de trabalho.
e é uma forma de diminuir os riscos financeiros, né? Uma empresa, geralmente, com o ISG em sua cadeia de valor, em sua empresa, no seu DNA, ela também está diminuindo os seus riscos. Uhum. Uma das coisas que eu acho bacana no ISG, que eu até participei de uma mesa recentemente sobre isso, é a questão de redução de custos e desperdícios, né? Que às vezes o pessoal acha que ISG é apenas uma filosofia, eu estou falando que não, você está se adequando, como a Luana disse, para ficar bem visto, né, na sociedade, mas também até na captação de recursos, na captação de um empréstimo, né, ter esse selo, por assim dizer, né? Aí o que a Cures faz para garantir mais ainda esse tipo de redução de custos e redução de desperdício? Então, a Cores, Johnny, ela, né, tudo parte dos princípios do diagnóstico, que para a gente é importante mensurar e ver qual o caminho, né, qual o grau que essa empresa está. Então, quando a gente pensa em riscos, né, a gente também pensa em reputação, que a gente pensa em responsabilidade. Então, é um encaixando com o outro, né? Então, na verdade, assim, não tem como a gente falar, porque depende muito da empresa. Uhum. Mas a gente vem trazendo, né, informações, a gente traz exemplos, né? Olha, aconteceu isso, a gente cita, a gente traz o que saiu na mídia, para que aquele empresário também, às vezes, está focado com tanta preocupações do dia a dia que a gente sabe que tem na mineração, né? E a gente tenta modelar ele de acordo com essa questão do que pode trazer em questão de riscos não só bancários e tudo mais, mas com relações empresariais. Então, a relação do empresário com a sua comunidade, com seus clientes, colaboradores, órgãos gestores, são riscos que não são mensuráveis através de números, mas são riscos que podem debater com uma comunicação não bem tratada, com uma informação divulgada e negativa. Então, são riscos que a gente acaba olhando no todo, né? O que aquela empresa pode ter de riscos no total. Então, a gente pensa de todas as formas. Se as meninas quiserem complementar, fiquem à vontade. Por exemplo, né? A gente... Desculpa, Cássia. Um exemplo, eu não tenho trabalho infantil aqui dentro da minha empresa, da minha mineração, mas a gente leva para reflexão. Você não aceita trabalho infantil, mas e um caminhoneiro? Você já observou na sua cadeia se um caminhão, quando ele chega, ele tem um menor de idade dirigindo ou enlonando ali fora o seu caminhão? Então a gente leva para essa reflexão, que não basta você não ter o seu... não pactuar com esse trabalho, você também não pode permitir, né, dentro da sua empresa ou ali próximo a você, na sua cadeia. Então, a gente também leva esse tipo de reflexão quando a gente vai fazer esse diagnóstico. O Johnny tinha colocado essa questão do financiamento, do financeiro, né, a relação do ESG com as questões financeiras. O que é importante também a gente visualizar é que o pequeno e o médio minerador, eles estão dentro de uma cadeia maior, eles estão como fornecedores, né? Então, o que acontece? Hoje as grandes empresas, a maior parte delas já tem capital aberto, e como norma de mercado, eles também cobram que a sua cadeia, como a Simone colocou, que a sua cadeia seja contributiva, né? Então, ela também tem que contribuir com o ESG. E se essa pequena e essa média, ela não tem, né, estruturado todos os procedimentos, ela pode estar perdendo esse mercado, né? Então, ela vai acabar sendo suprimida. Daí eles começam a enxergar a importância, porque a gente já viu que teve alguns clientes que já foram cobrados, inclusive, né? Se eles já têm medição de carbono, se já entraram com algum projeto de descarbonização, que é bastante complicado ainda hoje para uma pequena e média aplicar, né, uma mudança desse tipo. Mas para um futuro não muito longínquo, né, ele tem que começar já a pensar, né?
Os bancos hoje também, para, às vezes, fazer um financiamento de alguma máquina, de algum equipamento, eles pedem, né, que também se tragam as políticas, que pedem os levantamentos, e vão, muitas vezes, vão além do mínimo legal obrigatório. Né? Então, antigamente se pedia muito, você tem as devidas licenças ambientais, as licenças minerárias. Hoje, muitas vezes sai além disso, e eles começam a enxergar que não basta ter uma licença ambiental, uma outorga de uso de água, uma outorga de lançamento, ele também tem que ter um processo visando a redução do uso dessa água. Ele tem que ter um processo visando melhor o descarte da água que ele está fazendo para a rede hídrica, né? E assim o nosso trabalho é justamente estar estruturando, né? Estruturando, mostrando, né? Como que é possível, às vezes, num empreendimento que não tem, né, ali um capex grande para ser investido a curto prazo, né? Mas que ele é possível dentro de um planejamento, desde que ele seja bem comprometido. Uma vez que você disponibilizou aquela verba para fazer aquilo, ele não pode ser cortado numa situação de crise, né? Às vezes, até uma grande empresa faz isso, né? Eles acabam colocando dentro do projeto econômico ali alguma ação, algum projeto, alguma coisa com algum resultado de ESG, e numa crise acabam cortando, né? Volta para a estaca zero, volta para o operacional básico, tradicional, porque, então, assim, o nosso trabalho é justamente trazer essa conscientização. Possuir licenças, alvarás é obrigação, né, Cássia, das empresas. Falando isso, isso não é ESG, isso é obrigação. São obrigações do ESG. E é uma dúvida que, às vezes, umas pessoas que eu converso, eles falam isso. Mas eu já tenho todas as minhas licenças. Isso, beleza, você tem que ter licença. Eu tenho que ter, na minha sala aqui, eu tenho que ter o IPTU. Isso aqui não é ESG, né? Eu faço ESG na minha sala, que é totalmente diferente. Aí é aquela questão, né? Não é só você pagar o IPTU, né? O seu IPTU, ele é declarado corretamente, né? Isso, a área que você declarou está correta, sabe? Então, assim, isso tem muito a ver com a questão da governança, né? Então, você fazer o empreendedor enxergar, né, que a responsabilidade da declaração das informações é dele, né? E é justamente isso que a gente estava falando aqui, o retorno é muito bom, às vezes, numa pequena e média empresa. As pequenas e médias, muitas vezes, não têm hoje uma cobrança direta, né? Não tem uma regra de mercado cobrando ele fazer, ele se voluntaria a fazer. Né? Então, o empreendedor, ele realmente ele faz porque é voluntário e é genuíno da parte dele adotar algumas práticas, né? Muitas vezes é impossível adotar todas as práticas, mas naquilo que é importante, eles acabam enxergando que realmente é necessário. O Johnny, trazendo um pouquinho aqui também para a realidade em São Paulo, né? As minerações aqui, elas também estão se autorregularizando, né? Então, por exemplo, tem questões de carregar no limite legal, tem de fazer um cadastro para participar de obras públicas. Então, são, assim, atitudes e boas práticas que o setor mesmo vem querendo se adequar, né? Porque a mineração, na verdade, ela tem uma reputação negativa, né? A gente sabe disso. Então, a gente precisa também mostrar as boas práticas que vêm de não ter uma obrigação legal, mas de ter um sentimento mesmo, de ter uma visão, de trabalhar com responsabilidade. Né? Quando a gente olha aqui para São Paulo, as minerações, as pedreiras, vamos dizer assim, mais perto, antigamente não tinha tanta área urbana, né, ao seu redor, né, mas com o crescimento populacional, às vezes tem uma comunidade, tem um bairro muito próximo, e aí a gente, né, como eu sempre ouço, assim, a gente não escolhe onde vai implantar uma mineração,
Isso, Na verdade, a natureza mostra onde tem uma mineração. Então, a gente precisa, né, se adequar, a gente precisa informar e trabalhar com responsabilidade para não prejudicar essa comunidade que está próxima. Então, não necessariamente sempre o SG tem uma obrigação legal, tem uma obrigação que vem, agora é uma norma, agora é uma regra, mas também tem muito empresário que quer adotar as boas práticas por consciência própria, porque quer ter a autorregulação, quer fazer o certo. Eu acho que aquela mineração ilegal, aquela mineração que não tem respeito pelo próximo, os dias estão contados, principalmente por essa nova geração que vem. As próximas gerações não vão aceitar, e acho que está certíssimo, né? Esse é o meu ponto de vista, porque a gente trabalha com pessoas, são vidas, a gente precisa ter respeito, legalização e um trabalho regulatório dentro disso. Então, trazendo um pouquinho de exemplos aqui de São Paulo, né? Complementando um pouquinho o que a Lu falou, né? A gente vê que a aderência, né, o ISG, é uma forma também de mudar a visão do setor, de mudar a visão da mineração, de ver que se pode sim minerar de uma forma consciente, preocupada com a recuperação ambiental, às vezes até que de imediata, com a sociedade ao entorno, com uma transparência dos seus atos, né, para os stakeholders, para os seus funcionários ali. Às vezes até os funcionários nem sabem o que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo. Então, eu acho que é um canal de mudança, o ISG para o setor. Uma dúvida, meninas, sobre ao final do relatório, vocês explicam para eles, mas e a manutenção desse trabalho de vocês com a empresa? Vocês voltam lá? Como é que funciona? Uma vez feito o diagnóstico, né, a gente coloca o estágio de maturidade juntamente, é feita a identificação, né, dos critérios importantes com materialidade e onde são os pontos que têm que ser atingidos. A gente faz uma propositura também de um plano de ação, né? Então, dentro do período de 1 ano, 2 anos, né? Então, qual é o capital que essa empresa tem para o investimento e quais os projetos que eles gostariam de estar atuando, né? É feita uma conversa juntamente com o empreendedor, ele seleciona onde ele gostaria de estar agindo e investindo dentro desse plano de ação, e depois a gente pode também retornar, né, para fazer uma nova avaliação, se o estágio de maturidade dele avançou em relação ao anterior, ou se faltou ainda dentro da ação que ele adotou, se faltou algum ponto, algum desenvolvimento que não contribuiu para o resultado esperado, né? Algumas soluções a gente consegue ofertar, e tem algumas soluções que, assim, infelizmente, nós somos especialistas, mas não somos especialistas em tudo, é impossível, né? Aí a gente contribui, a gente conta com os nossos colegas, nós temos uma rede bem grande, né, de conhecidos, de parceiros, que a gente pode estar indicando para que ajude, né? O objetivo realmente, assim, é contribuir para o setor. E a gente acaba indicando, né? E se tiver um match ali, a empresa segue. Não sei se deu para entender esse ciclo. Entendi, sim, ficou bem claro. PDCA, né? Então, a gente vai indo sempre, avaliando, propondo melhorias e reavalia. Se não dá certo, volta um passo para trás. Realmente, assim, ele é um movimento um pouco mais lento, né, entre o diagnóstico, a aplicação da solução e depois do resultado. Que bacana. Meninas, estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Considerações finais vocês gostariam de deixar? Bom, posso começar. Primeiro, Johnny, quero te agradecer pela oportunidade, te parabenizar também pela identidade visual que eu vi do podcast da mineração, muito bonita, viu? Parabéns. E também, né, te parabenizar por esse espaço,
porque para a mineração é muito importante informar, comunicar, ter essa troca, né, de informações com diferentes profissionais que a cada episódio do podcast você traz, e acho muito bacana, é uma diversidade muito grande, né, de informação dentro do nosso setor, e deixar aqui, ressaltar que o ESG não é apenas para as grandes minerações, pequenas e médias minerações é possível, faz, e na verdade é um aprendizado muito legal para nós 4 e para as empresas também. Quando a gente chega no produto final, a gente tem um baita orgulho do que a gente diagnosticou, do que a gente mapeou. E então, mais uma vez, né, quero te agradecer pela oportunidade, pelo convite, e conte conosco sempre que você precisar. A gente gosta de informar, gosta de falar, e falar de ESG para a gente é um orgulho, assim, a gente se sente muito acolhida e muito feliz de poder falar desse assunto para as minerações e para o seu público-alvo, para os seus ouvintes, e para todos aqueles que queiram se informar um pouquinho mais. Ok. Johnny, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, um canal que a gente sabe que tem grande alcance para o setor, que é onde nós atuamos. Muito obrigado, prazer em conhecê-lo. E a mensagem que eu quero deixar é que o ESG ele veio para ficar, não é uma tendência, é uma exigência da sociedade, do mercado global, da nova geração que está entrando no mercado de trabalho. E se precisarem, conte conosco. Ótimo. Eu só tenho a agradecer. Já as meninas já falaram tudo, então eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, Johnny. Nada. Luana, se o pessoal quiser entrar em contato com a Cores, né, tem o LinkedIn lá de vocês, né? Mas tem algum outra forma de comunicação? Então, no nosso LinkedIn tem o nosso telefone direto para entrar em contato com a gente, o nosso e-mail, mas vai sair do forninho logo o nosso site também, para que as pessoas tenham mais informações, saibam onde nos achar, mas o nosso LinkedIn hoje é a nossa principal porta ali, para que as pessoas observem as nossas informações. A gente também conta um pouquinho da nossa expertise, então convido a todos para acessar nossa rede, fiquem à vontade, aceitamos sugestões também do que o pessoal gostaria de ver, de ser informado, mas por enquanto é isso. E eu ficaria feliz de ter vocês lá no nosso LinkedIn. É isso aí. Meninas, muito obrigado aqui pela participação de vocês, parabéns por esse projeto. Quando quiserem voltar aí, tiverem vários cases de sucesso para a gente ter aqui para mostrar, a porta está aberta para vocês, tá certo? Parabéns por esse trabalho. Obrigada, Johnny. Obrigada, viu? Sucesso para você e um excelente ano. Igualmente. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Atobin. Acesse o site que é adimb.org.br. Acesse o site atobin.com, da empresa Atobin, que fornece soluções para todas as fases do projeto, desde coleta de requisitos até implantação, tá? E também a Ígnea. Acesse o site igneabr.com.br, que é uma consultoria especializada em mineração, tá? Que presta serviço de planejamento administrativo, processos minerários, desenvolvimento de lavra, entre outros. Meninas, novamente, muito obrigado e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIMB. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.